Diz assim, o texto. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Ou seja, o menino era mudo, estava mudo. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, para os discípulos, para os apóstolos: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu, ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão, o ajudou a se levantar e ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito imundo? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Irmãos, esse texto aqui é um texto autoexplicativo, e essa história fala sobre um menino que, sempre que o demônio se apoderava dele, fazia com que esse menino convulsionasse. Nós lemos aqui. Esse era um menino que não falava, e era um menino que esse espírito mau que havia se apoderado da vida dele, jogava esse menino no fogo, empurrava esse menino para dentro do fogo, onde obviamente esse menino se queimava. E quando esse menino saía, esse mesmo espírito jogava esse menino dentro da água, onde as suas queimaduras eram agravadas. E a Bíblia diz que quando possuído esse menino estava, ele babava, ele rangia os dentes, o seu corpo ficava enrijecido, o seu corpo ficava endurecido. E obviamente que para todos que viam aquela cena, ou sempre que essas coisas aconteciam, isso era uma coisa, irmãos, muito marcante para o menino. E obviamente também para a família do menino. Se para quem via de fora era algo marcante, para aquele menino e para sua família era algo degradante. Era algo que trazia dor no coração daquela família. Era uma família que sofria muito com tudo que acontecia diante do fato daquele menino estar possesso. E aí, diante do desespero de ver o seu filho sendo carcomido pelos demônios, o desespero desse pai se torna um desespero tão grande que ele agarra o seu filho, ele pega o seu filho, ele abraça o seu filho e leva o seu filho para um lugar onde os apóstolos de Jesus estavam. E quando os apóstolos de Jesus se aproximam desse menino, eles começam a repreender aquele demônio,
Obviamente a Bíblia não diz quais foram as palavras que eles usaram, mas no senso comum, no nosso entendimento, esses homens estão repreendendo aquele demônio, estão dizendo: em nome de Jesus sai, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus bata em retirada, em nome de Jesus deixa o corpo desse menino, deixa a vida desse menino. Ou seja, são homens de Jesus que, embora em nome de Jesus estejam falando, que embora em nome de Jesus estejam declarando palavras, nada acontece. O demônio não foi embora, a situação daquele menino continuou a mesma. Pastor, o que aconteceu? Mesmo com os apóstolos tentando expulsar aquele demônio em nome de Jesus, ele não saiu, irmãos. E aí a Bíblia diz que Jesus chega, o pai daquele menino que não havia desistido ainda do seu filho, ele vai até a presença de Jesus, mesmo diante do fracasso dos apóstolos, ele se aproxima de Jesus e ele diz: Senhor, mestre, tem misericórdia do meu filho. Nós lemos aqui. E aí numa conversa com Jesus, ele começa a contar a história do seu filho. Ele começa a contar a tragédia da sua família. Ele começa a contar a tragédia que aquele menino sofria desde que ele era pequeno. E o que me chama, irmãos, a atenção nesse ponto da história é que na verdade o final da fala desse pai. Por quê? Porque quando ele chega diante de Jesus, quando ele está apresentando o seu caso para Jesus, ele diz: olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsarem o espírito imundo, mas eles não conseguiram expulsar. Qual é a mensagem que esse pai está passando para Jesus? O que esse pai está dizendo para Jesus? Quando ele diz isso, era como se ele estivesse dizendo assim para Jesus: irmãos, olha, mestre, que tipo de demônio é esse? Que tipo de espírito é esse que nem os teus apóstolos conseguem expulsar? Quando Jesus ouve essa fala, quando Jesus ouve esse homem dizendo, Jesus olha para os seus apóstolos, para os seus discípulos, e ele diz: ó geração incrédula, ou seja, ó gente que não crê, ó gente que não tem fé. E eu disse, irmãos, no último domingo aqui, que a partir de agora, por alguns cultos, por alguns domingos, eu vou estar ministrando sobre fé. E esse texto aqui, ele serve para nos mostrar o quanto a falta de fé incomoda a Jesus. Jesus olha para aqueles homens e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar a vocês? Em outras palavras, até quando eu vou ter que ficar perto de vocês? Até quando eu vou ter que ficar com vocês? Até quando eu terei que suportar vocês? Era como se ele estivesse dizendo: meu Deus do céu, até quando eu vou ter que ficar perto dessa gente incrédula, dessas pessoas que não têm fé? Até quando eu vou ter que andar com esse tipo de gente? Até quando eu vou ter que andar com esse tipo de crente? Irmãos, Jesus ficou irritado. Por quê, pastor? Porque eles não conseguiram expulsar o demônio? Não, porque eles não tinham fé, porque eles não se moviam por fé. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Simples, irmãos, porque quando eu leio esse texto, e obviamente trazendo isso para a minha vida, trazendo isso para a minha realidade, trazendo isso para o meu nível de fé, sabe o que eu penso, irmãos, quando eu leio esse texto? O que será que Jesus pensa quando ele olha para a minha fé? O que será que Jesus pensa quando ele se aproxima de mim, mas pensa em relação à minha fé? O que será que passa pela cabeça de Jesus quando ele olha para a minha vida e ele percebe a proporção ou o tamanho da fé que eu estou vivendo? Você já se perguntou isso, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Como que Jesus vê a minha fé? O que será que Jesus pensa da minha fé?
Pastor, por que é importante pensar sobre isso? Porque com os apóstolos ele ficou irado, irmãos. Com os apóstolos, ele ficou chateado, ele ficou bravo. Aí ele vai declarar: tragam esse menino aqui. E olha como as coisas aqui são diferentes. Eu não sei se você lembra uma vez que eu preguei aqui sobre os apóstolos de Jesus, sobre o que é ser, na verdade, discípulo de Jesus. Eu não sei se você lembra que eu disse que daquele que diz que é discípulo, ou que é discípulo de fato, a cobrança é sempre maior. Alguém lembra dessa mensagem? Acho que não, né, irmãos? Alguns irmãos lembram, glória a Deus por isso. A cobrança na vida de quem é apóstolo, de quem é discípulo, perdão, é sempre maior. Jesus sempre cobra mais. Aí para os discípulos ele diz: geração incrédula, gente sem fé. Para o pai do menino, ele olha e pergunta: aqui, meu amigo, você crê que o teu filho, que esse menino pode ser curado? Qual é a resposta do pai? Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Para ele, Jesus não repreende. Com ele, Jesus não briga. Com ele, Jesus não se irrita. Por quê? Porque ele não era discípulo, os outros eram. O que esse homem está dizendo para Jesus também? Ele está dizendo assim para Jesus: mestre, eu até creio, mas me ajuda a discernir a minha fé. Me ajuda a compreender a minha fé. Ele está dizendo para Jesus: diante de tudo que eu tenho vivido com esse menino desde pequeno, e trazendo esse menino para os teus discípulos orarem, e visto que nada aconteceu, eu não sei se a minha fé é suficiente para que o meu filho seja curado. Quem é discípulo de Jesus, irmãos, precisa ter muito cuidado com a maneira que vive e com a fé que tem. Sabe por quê? Porque a resposta desse pai aqui para Jesus é uma resposta influenciada pela atitude dos apóstolos. O que ele está dizendo para Jesus é: eu até tinha fé, eu tinha tanta fé que eu trouxe o meu filho aqui, mas quando eu cheguei aqui, os teus apóstolos, os teus discípulos oraram e nada aconteceu. Então eu não sei mais se eu tenho fé. Se eles não tiveram fé, quem dirá eu? Se a fé deles não foi uma fé suficiente, o que dirá da minha fé? É por isso que ele diz: eu tenho fé, mas eu não sei se ela é suficiente. Aí Jesus olha para aquele pai, olha para o coração daquele pai, e Jesus percebe que a fé daquele pai servia para que o milagre fosse operado. E aí ele olha para o demônio e diz: demônio, sai. E quando ele diz isso, o menino convulsiona de novo, mas o demônio sai. Os apóstolos, quando chegam em casa, se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus: mestre, por que nós não conseguimos? Por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito? Por que a gente não conseguiu, mesmo em teu nome, declarar libertação sobre aquele menino? E a resposta de Jesus é: porque esta é uma casta, ou melhor, esta não é uma casta qualquer, é uma casta diferente, que só é expulsa através de jejum e da oração. E eu provo para você nessa noite que o jejum que Jesus fala aqui, pastor Renato, não é apenas um jejum de comida, não é apenas um jejum de alimento. Como assim, pastor? Vamos lá. Eu preciso te informar aqui, irmãos, que esses homens que passaram por essa situação de vergonha estavam descendo do monte da transfiguração. Ou seja, o que a gente faz no monte? Mas no monte a gente vai para orar. Aí Jesus vira, esses camaradas estavam no monte com Jesus, no monte a gente vai para orar. Então o que eles estavam fazendo no monte? Orando. No monte, irmãos, não tem padaria, não tem, mercadinho para, deu uma fome, eu vou ali comer um negócio, não. Então esses homens estavam em jejum. Esses homens tinham acabado de viver uma experiência única com Jesus. Eles estavam no monte orando com Jesus. Eles ficaram naquele monte por cerca de 3 dias. Como eu já disse, estavam em jejum também.
Agora, por que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino? Por que, irmãos, que eles não conseguiram transportar aquela glória vista e recebida no monte para o pé do monte? Sabe aquele culto que a gente sai maravilhado? Meu Deus, que culto maravilhoso! Há muito tempo eu não sentia tanta presença, eu senti muita glória, Deus me renovou, Deus me restaurou, Deus me transformou naquele culto. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: isso não vai ter serventia nenhuma se nós não conseguirmos transportar a glória do culto para fora do culto. Se nós não conseguirmos transportar a unção do culto para fora do culto. E eu respondo a você nessa noite, porque esses homens, mesmo estando no monte há 3 dias, em oração e jejum, não conseguiram expulsar aquele demônio. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida cristã não é vivida no monte. A vida cristã é vivida no dia a dia. O que eu recebo no monte eu preciso transportar para o meu dia a dia. O que eu recebo no culto eu preciso transportar para o meu cotidiano. Pastor, por que esses homens não conseguiram expulsar o espírito maligno? Porque faltou fé para aqueles homens. E por isso Jesus olha para eles e diz: geração incrédula. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu sou adepto do jejum. Mas o jejum que Jesus nos pede de verdade não é apenas o jejum de alimento, mas é o jejum de nós mesmos. É o jejum que me esvazia de mim mesmo. Eu estou pregando para você. A gente leu Marcos capítulo, quem lembra o capítulo? 9. Esses homens, irmãos, no capítulo 6 de Marcos, chegando em casa, leia. Eles recebem uma ordem de Jesus e eles saem pelos lugares expulsando demônios. Eles saem por lugares declarando em nome de Jesus, e por onde eles passavam pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, pessoas eram libertas. Então quando eles chegam no capítulo 9 de Marcos, depois de viverem tudo isso, depois de terem experiências milagrosas, fenomenológicas com Jesus no Monte da Transfiguração, esses homens estão cheios de si. E sabe qual é um dos grandes perigos para o evangelho, ou para quem é discípulo? Está cheio de si. Não, pastor, deixa que eu prego, porque eu já sei certinho o que eu tenho que fazer, eu já tenho habilidade para isso, eu estudei muito, eu aprendi, eu sou um adepto do estudo. Irmãos, mas nenhum estudo, nenhuma técnica pode superar a unção, a graça de Deus, o direcionamento de Deus. Então quando Jesus diz para esses homens: olha, esse demônio aí só se expulsa com jejum e com oração, Jesus está dizendo para eles: não é oração de comida, mas na verdade não é jejum de comida, é jejum de vocês mesmos. Esse tipo de espírito, esse tipo de demônio, ele só bate em retirada com uma palavra de comando de alguém que não é cheio de si, que é cheio do meu espírito. É por isso, irmãos, entenda nessa noite com muito carinho, que na boca de algumas pessoas o nome de Jesus não vale nada. Pode gritar em nome de Jesus, pode falar em nome de Jesus, pode profetizar em nome de Jesus, pode clamar em nome de Jesus, mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque para que o nome de Jesus valha alguma coisa na boca de alguém, esse alguém precisa estar cheio dele, esse alguém precisa estar cheio da presença dele, esse alguém precisa estar cheio da autoridade dele, esse alguém precisa estar cheio da unção dele. Quer ver como é que essa palavra vale pra gente? Ou para alguns de nós que aqui estamos nessa noite. E eu me coloco nesse grupo também. Quantas vezes, irmãos, nós já gritamos o nome de Jesus esperando que alguma coisa mudasse, mas nada aconteceu. Já aconteceu na tua vida ou só na minha? Eu vou orar em nome de Jesus. Aí você ora. Aí, né, irmãos, a gente ainda, quando tá orando assim, né, aí a gente abre o olho assim, um olho só para ver se está acontecendo alguma coisa. Tá tudo do mesmo jeito. Nada aconteceu.
Nada mudou. Quantas vezes já dissemos em nome de Jesus, mas não vimos milagre acontecer, mas não vimos libertação acontecer, mas não vimos transformação acontecer. Irmãos, humanamente falando, isso é frustrante. Na cabeça de alguns isso é confuso. Por quê? Porque você está orando em nome de Jesus, não está nada acontecendo, e você fica tentando entender por que se eu estou orando em nome dele. Aí a gente começa a questionar, o que está errado? Aí tem gente, né, irmãos? Conhece gente assim que nunca está errada? Está sempre certo, errado é sempre o outro. Aí esse tipo de gente começa a pensar assim, será que o nome de Jesus perdeu o poder? Porque agora o problema está no nome de Jesus, não está em mim, amém? Será que Jesus agora perdeu o poder no seu nome? Ou será, irmãos, que nós nos tornamos usuários do nome, mas não íntimos do dono do nome? Pega essa palavra para o seu coração nessa noite. Mais importante do que declarar o nome é ser íntimo daquele que é dono do nome. Irmãos, conhecer é diferente de saber quem é. Amém ou não amém? Você conhece a Deus ou você sabe quem é Deus? Vamos lá. Didática. Quem aqui conhece o Neymar? Conhece? Conhece? Levanta a mão quem conhece o Neymar. Quantas vezes vocês foram na casa do Neymar? Quantas mensagens de WhatsApp vocês trocaram com o Neymar já? Desculpe. Vocês sabem quem é o Neymar. Porque conhecer requer intimidade. Conhecer requer proximidade. E é por isso que tem muita gente declarando em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, acontece em nome de Jesus, se levanta em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, e nada acontece. Por quê? Porque a vida que temos levado é até uma vida de quem sabe quem Ele é, mas não é uma vida de quem o conhece de fato e de verdade. O que Jesus está dizendo para esses apóstolos, para esses discípulos não adianta saber quem eu sou, vocês precisam me conhecer. Como que é, Jesus? Jejum e oração. Como que eu conheço alguém, irmãos? Conversando, dialogando, me aproximando. O que Jesus está ensinando para esses homens existem certas castas que você não vai expulsar gritando, batendo o pé no chão, declarando em nome de Jesus. Como que eu vou vencer essa casta, Senhor? Me conhecendo através da oração, conversando comigo, se apresentando para mim, colocando as tuas causas nas minhas mãos, abrindo o seu coração para mim, me dizendo quem você é, ouvindo eu conversar com você também. E jejuando. De que, Jesus? Fazendo jejum de delícia, ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola, não se esvaziando de você mesmo. Você está entendendo essa palavra nessa noite, irmãos? Pastor, por que você está pregando isso nessa noite? Porque o texto que nós lemos, irmãos, nós encontramos aqui uma cena que é o retrato da igreja contemporânea, ou de boa parte da igreja contemporânea. Como assim? Vamos lá. Um pai desesperado. Quantas pessoas, irmãos, têm entrado por essas portas aqui, pelas portas das igrejas, porque estão desesperadas. Qual é o retrato aqui, pastor? Um filho oprimido. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas, mas estão oprimidas? O que nós encontramos aqui? Discípulos, que embora discípulos sejam, estão confusos, estão perdidos, estão andando de um lado para o outro dentro das igrejas, estão batendo cabeça, não conseguem resolver as suas próprias questões, não conseguem resolver as questões espirituais, não conseguem resolver as questões de Deus. Há um entendimento teológico que alguns fariseus estavam vendo toda essa cena, estavam olhando para essa cena, e esses fariseus estavam discutindo
religiosos discutindo. Como que isso aqui se resume? Em um caos aparentemente sem solução. Aqueles que de Deus se dizem, aqueles que de Jesus se dizem, estão impotentes. Por quê? Porque eles tinham um nome, mas não tinham a fé necessária para fazer com que o nome que estava em suas bocas surtisse o efeito necessário. Sai daqui nessa noite, meu irmão, carregando essa palavra na sua alma, no seu espírito e no seu coração. Sai daqui nessa noite, para não apenas mais falar, o sangue de Jesus tem poder, mas para declarar com autoridade, para declarar como alguém que de fato acredita. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando o assunto é esse, não, pastor, porque eu tenho métodos, eu tenho estrutura, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nada disso é válido. Jesus olha para esses homens e diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Era como se Jesus estivesse dizendo assim, irmãos: até quando eu vou ter que estar com vocês? Vocês me causam cansaço. Estar com vocês não me abençoa. Vocês me cansam, a postura de vocês me cansam. Vocês não geram alegria no meu coração. Pastor, o que eu posso aprender com isso? Que uma igreja sem fé, irmãos, é uma igreja que causa cansaço em Jesus. É uma igreja que Jesus olha e fala: meu Deus, meu eu do céu. Por quê? Porque o nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Só que Jesus entra em cena. Diga para o seu irmão assim nessa noite: meu irmão, Jesus sempre entra em cena. Deixa eu te tirar agora do lugar de discípulo e te colocar no lugar do pai desse adolescente, desse menino, desse jovem. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje. Já estou caminhando aqui para ministrarmos sobre a sua vida. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e está dizendo: Deus, eu vivi tanta coisa, tantos problemas, tanta adversidade. Na segunda-feira nós falávamos lá no nosso seminário, na aula de teontologia, que tem muita gente desistindo da mensagem por causa dos mensageiros. Eu conheço gente que está desistindo do dono da mensagem por causa de quem prega a mensagem. E por que eu estou falando isso nessa noite, irmãos? Porque talvez você esteja com a tua fé claudicante, talvez você esteja com a tua fé abalada, talvez você esteja com a tua fé descendo de nível, talvez você esteja com a tua fé ladeira abaixo, porque alguém fez alguma coisa, alguém que, como os discípulos aqui, que em nome de Jesus deveriam estar tendo uma postura diferente, teve uma postura que não deveria ter tido, se apresentou de uma forma que não deveria ter se apresentado, fez algo que não deveria ter feito, e aí a gente olha para a vida de alguém que às vezes está em cima do altar, falando em nome de Deus, falando por Deus, falando que é de Deus, falando que está cheio de Deus, mas quando a gente aborda essa pessoa, conhece essa pessoa fora do altar, a gente se decepciona, e é de fato, a nossa fé às vezes, irmãos, ela se abala mesmo. Mas eu vim aqui nessa noite terminar essa mensagem dizendo para você que se você tiver um pouquinho de fé nessa noite, Jesus está aqui nesse lugar. E o que acontece, pastor? Todo lugar que Jesus está, pastor Gesiel, o impossível acontece. Quando aquele pai começa a conversar com Jesus, ele começa a dizer para Jesus: Jesus, olha, mestre, esse menino aí está desse jeito desde pequeno. A gente já sofre com isso há muitos anos. Os teus discípulos, os teus apóstolos, aqueles que andam contigo tentaram expulsar e não conseguiram. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Isso aqui
É um caso impossível. Sabe o que ele está dizendo para Jesus quando ele diz: eu até creio, mas eu não tenho fé suficiente? Ele está dizendo para Jesus: olha, parece ser essa uma daquelas situações que não muda mais, que não tem mais solução, que não tem mais para onde correr, que não tem mais o que fazer. Parece, Senhor, que é aquele tipo de problema que não há mais esperança. E aí Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história, aquilo que era impossível acontece. Deixa eu tentar estimular a tua fé nessa noite. Deixa eu tentar mexer com a tua fé nessa noite antes que esse culto de celebração termina. Existe algo na sua vida que seja difícil para você? Existe algo na sua vida hoje que pareça impossível para você? Existe algo na sua vida hoje que parece que não vai se resolver? Pastor, eu tenho algo que preciso que se resolva, mas parece, pastor, que quanto mais o tempo passa, mais impossível fica. A palavra para o seu coração nessa noite é: leve para Jesus. Leva para Jesus, irmãos. Aquele pai, quando viu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do seu filho, ele foi para a pessoa correta. Ele pediu ajuda para a pessoa certa. Ele vai diante de Jesus. Ele pega um pouquinho de fé que ele ainda tinha e coloca essa fé diante de Jesus. Leva para Jesus, irmão. Leva para Jesus. Por quê, pastor? Porque quando nós somos sinceros com Jesus, quando nós não queremos viver de imagem diante de Jesus, Ele nos ajuda na nossa falta de fé, irmãos. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui nesse culto. Pastor, por que é importante eu entender isso nessa noite? Irmãos, gera mais alegria no coração de Jesus uma oração que diante dele é colocada, é exposta diante dele, de alguém dizendo assim: mestre, a minha fé está quebrada, a minha fé está pequena, a minha fé está pouca, a minha fé está se esvaindo, eu estou perdendo a minha fé. Do que, irmãos, a oração daquele que se apresenta diante dele cheio de mentira, cheio de conjectura, cheio de questões, e começa a dizer para ele: Deus, muito obrigado porque eu sou melhor, muito obrigado. Não, seja sincero diante dele, porque quando nós somos sinceros diante dele, quando nós não entramos na presença dele com imagem, mas com realidade e com sinceridade, ele nos ajuda na nossa falta de fé. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Jesus está olhando para um pai que está dizendo: eu até creio, mas eu não tenho fé suficiente. E está dizendo para ele, está mostrando para ele: eu vou fazer. Sabe o que é importante a gente entender isso? Porque depois, irmãos, de muitas frustrações, o tempo de espera, ou no tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Aquele pai tinha um conflito de emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas ele também tinha medo de que ele não libertasse o seu filho. Aí Jesus ajuda aquele homem na sua falta de fé. Sobe aí, Ministério de Louvor. Pastor, o que eu devo fazer nesse tempo? O que eu devo fazer nesse dia, que é minha fé? Talvez não esteja sendo aquela fé que agrada ao coração de Deus, que leve alegria ao coração de Deus. Seja sincero com Jesus e confesse para Ele a sua fraqueza. Sabe o que eu penso, irmãos? Se o pai daquele menino chega diante de Jesus: não, Jesus, eu creio muito, eu estou cheio de fé, eu estou cheio de expectativa, eu estou cheio de esperança. Sabe o que Jesus ia dizer para ele? Mentira, mentira, dá nada.
Mas ele foi sincero. Se você quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda dele as suas dificuldades. Não esconda dele os seus defeitos. Não esconda dele os seus pecados. Seja sincero. Por quê, pastor? Porque Deus ama a verdade. Eu sei que eu não prego para todo mundo nessa noite. Eu sei que tem gente aqui nessa noite, que está aqui hoje, que saiu nesse frio de casa porque está cheio de fé. Pastor, estou cheio de fé. Minha fé está inabalável, pastor. Minha fé está, tinindo. Minha fé, pastor, está uma maravilha. Mas eu sei, irmãos, que tem gente que chegou aqui nessa noite, está aqui nessa noite só pela misericórdia. Você só veio nesse culto, nessa noite, arrastado pela graça. Você resolveu vir à igreja hoje aos 45 do segundo tempo. Você só veio hoje porque a graça e a misericórdia te abraçaram e te disseram, vamos. Essa mensagem nessa noite é para você que está precisando ter a tua fé acrescentada, ter a tua fé reanimada, ter a tua fé fortalecida. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Mas não só fisicamente na sua cadeira, mas diga para ele, Senhor, pega esse pouquinho de fé aqui e faz alguma coisa. Diga para ele nessa noite, eu vou ser sincero com o Senhor. Eu vou falar a verdade para o Senhor. Eu vou apresentar o meu coração diante do Senhor. Davi, irmãos, não era Davi, ou não foi Davi, o Davi que nós conhecemos, porque nunca errou. Davi se tornou o Davi que se tornou, porque todas as vezes, ainda que pecasse, quando ele entrava na presença de Deus, ele era sincero. Ele dizia, os meus pecados estão me corroendo, os meus pecados estão me matando. Ele sabia quem ele era. Ele dizia para Deus, não retire de mim o teu espírito, por causa dos meus erros, por causa dos meus equívocos. O convite para você nessa noite são dois. Primeiro, seja sincero com Deus. Fala a verdade para Deus nessa noite. Abra o teu peito para Deus nessa noite. Metaforicamente, arranca o teu coração de dentro do peito e apresenta para Deus nessa noite. Diga para Ele, Deus, eu sou isso aqui, A minha fé é essa aqui. É isso aqui que eu tenho vivido. É isso aqui que eu tenho passado. É dessa forma que eu tenho me comportado. E depois de fazer isso, pastor, o que eu faço? Peça para Ele, acrescenta a minha fé. Fortalece a minha fé para eu caminhar um pouco mais, para eu não desistir, para eu não abrir mão do meu chamado, para eu não abrir mão do meu propósito. Me fortalece nessa noite, acrescenta a minha fé, para que eu possa seguir aquilo que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Diga para Ele nessa noite, irmão, fala para Ele, Deus, acrescenta a minha fé, me ajuda na minha fraqueza, para que eu continue esperando o tempo do cumprimento do propósito. Acrescenta a minha fé nessa noite, Deus, para que eu não me perca no caminho. Acrescenta a minha fé nessa noite, para que eu possa suportar o tempo da espera daquilo que o Senhor me prometeu aconteça. Ora, irmão, ora nessa noite. Ora nessa noite, ora nessa noite. Fala com Ele nessa noite. Abre o teu coração, rasga o teu coração para Ele nessa noite.